O apartamento estava em silêncio quando Rodrigo acendeu as velas pela terceira vez. A cera já escorria pela lateral do castiçal e pingava sobre a toalha, que ele mesmo havia passado naquela tarde. Cada movimento dele naquele dia foi calculado, pensado, preparado com o cuidado de quem ainda acreditava que pequenos gestos salvam grandes amores. Era aniversário de casamento, 5 anos exatos, desde que disseram sim no civil, sem festa, sem luxo, apenas ele e Patrícia, assinando papéis numa sala burocrática do Cartório da Liberdade em São Paulo. Ela usava um vestido branco simples. Ele um terno alugado, mas sorria. Sorria porque achava que o amor venceria qualquer obstáculo, que juntos construiriam algo sólido. Mas naquele momento, às 22h30 de uma quinta-feira fria de julho, Rodrigo olhava para a mesa posta. O prato de filé ao molho madeira esfriando, a salada murcha, a garrafa de vinho barato que ele comprou com o dinheiro contado da semana. E sabia que ela não viria. O celular de Patrícia estava desligado há 4 horas. Nenhuma mensagem, nenhuma justificativa, apenas o vazio gritando mais alto que qualquer palavra. Ele pegou o copo de vinho e bebeu num gole só, sentindo o líquido amargo descer pela garganta, queimando. Não era o vinho que ardia, era a verdade que ele fingia não ver há meses. Os atrasos, as desculpas vazias, os perfumes diferentes, as risadas ao telefone seguidas de silêncio quando ele entrava na sala. Rodrigo se levantou da cadeira com o peso de quem carrega o mundo nas costas. Caminhou até a janela do apartamento modesto, na zona leste de São Paulo. Via as luzes da cidade piscando indiferentes à sua dor. Quantas vezes ele trabalhou dobrado para pagar aquele aluguel? Quantas madrugadas acordou às 4 da manhã para pegar o ônibus até o depósito onde trabalhava, como gerente de estoque? Quanto suor, quanto cansaço, quanto silêncio engolido quando a família dela o olhava com desprezo nas reuniões de domingo. Dona Célia, a sogra, sempre com aquele sorriso de canto que dizia sem palavras: "Você não é suficiente para minha filha." Patrícia vinha de uma família que um dia teve dinheiro. Não tinham mais, mas mantinham as aparências como quem usa roupa de marca falsificada, esperando que ninguém perceba. E Rodrigo? Rodrigo era o filho de uma faxineira e um motorista de ônibus já falecido, criado na periferia de Guarulhos. Estudou em escola pública, ralou para terminar o ensino médio trabalhando em mercado, nunca teve sobrenome pomposo. Nunca teve contas no exterior, tinha apenas 2 mãos trabalhadoras e um coração que ainda acreditava em promessas. Mas agora, diante daquela mesa vazia, começava a entender que tinha sido um tolo. Patrícia sempre deixou claro, mesmo sem falar, que ele era provisório, um quebra-galho até algo melhor aparecer. Rodrigo apertou os punhos e decidiu. Pegou as chaves do carro velho, um Gol 98 que mais tossia que andava, e saiu. Ele sabia onde ela estava. Patrícia tinha mencionado semanas atrás um jantar de negócios com colegas da imobiliária onde trabalhava. Restaurante Giardino, Zona Sul, lugar caro, lugar que Rodrigo nunca poderia pagar. Dirigiu pelas ruas de São Paulo com o coração martelando no peito. Meia hora depois, estacionou em frente ao restaurante italiano, luz amarelada, manobrista uniformizado, casais elegantes entrando e saindo. Ele desceu do carro e o manobrista olhou de cima a baixo. Rodrigo usava calça jeans e camisa social amarrotada. Destoava completamente daquele cenário, mas não se importava. Caminhou até a entrada. E quando o segurança ia barrar, ele viu, através da vidraça ampla, viu Patrícia sentada numa mesa ao fundo, rindo, a cabeça jogada para trás naquela risada que ele conhecia tão bem, mas não ria sozinha, ao lado dela. Um homem de terno azul marinho, cabelos impecáveis, relógio dourado no pulso. Fernando Albuquerque. Ele sabia quem era. Patrícia havia comentado algumas vezes, sócio da imobiliária, homem influente, filho de empresário do ramo de construção civil, e ali estavam eles, não com colegas de trabalho, mas sozinhos, numa mesa romântica, velas acesas entre eles. E então Rodrigo viu Fernando pegar a mão de Patrícia sobre a mesa, viu ela sorrir e se inclinar, viu o beijo, demorado, íntimo, sem pressa, como quem tem todo o tempo do mundo, como quem não teme ser visto porque não há culpa, não há peso, apenas prazer.
Rodrigo sentiu o chão sumir sob seus pés. O ar escapou dos pulmões. As pernas bambearam, mas ele não desviou o olhar. Ficou ali parado do lado de fora do vidro, vendo sua vida desmoronar em câmera lenta. O segurança percebeu algo errado. Senhor, o senhor está bem. Mas Rodrigo não respondeu. Virou-se e voltou para o carro. Entrou, fechou a porta e então, apenas então, permitiu que a dor o atingisse em cheio. Socou o volante 1, 2, 3 vezes, até a mão latejar, gritou sem som, a garganta ardendo, os olhos queimando, mas sem lágrimas, porque a traição dói mais fundo que o choro alcança. Ficou ali por minutos que pareceram horas, até recuperar o fôlego, até a raiva ferver e substituir a dor. Então ligou o carro e voltou para casa. Não para o apartamento deles, não. Foi direto para o prédio onde morava Dona Célia, mãe de Patrícia. Precisava entender, precisava ouvir, talvez houvesse explicação, talvez tudo fosse um mal-entendido grotesco. Subiu as escadas até o quarto andar, bateu na porta com força. 1, 2, 3 batidas, Dona Célia abriu de roupão estampado, olhos arregalados. Rodrigo, o que aconteceu? Ele entrou sem pedir licença. Onde está Patrícia? Dona Célia fechou a porta devagar. Ela não está aqui. Rodrigo bufou. Eu sei onde ela está. Vi ela com Fernando Albuquerque, beijando ele num restaurante hoje, no nosso aniversário de casamento. Esperava que Dona Célia se chocasse, que perguntasse detalhes, que se mostrasse indignada, mas não. Dona Célia suspirou, cruzou os braços e olhou para ele com uma mistura de pena e irritação. Rodrigo, senta. Ele não sentou. Continuou de pé, encarando a mulher que sempre o tratou como inferior. Você sabia, não foi uma pergunta. Foi uma constatação. E pelo silêncio que se seguiu, pela forma como ela desviou o olhar, ele teve a resposta. Você sabia e não me contou. Dona Célia ergueu o queixo. Rodrigo, você é um bom rapaz. Trabalhador, honesto, mas vamos ser realistas. Você nunca foi o que Patrícia precisava. Ela merece mais. Merece alguém que possa dar a ela a vida que sempre teve. Fernando pode fazer isso. Você não. As palavras foram como facas, uma atrás da outra. Rodrigo deu um passo para trás. Ela merece mais. Repetiu em voz baixa. Trabalhei feito um condenado para dar tudo o que podia. Paguei cada conta, cada aluguel, cada prato de comida, enquanto ela gastava com roupas e salão. E eu mereço o quê? Dona Célia, ser traído, ser humilhado. Ela suspirou novamente, como quem explica algo óbvio para uma criança teimosa. Rodrigo, casamento não é sobre amor. É sobre conveniência, sobre posição. Patrícia cometeu um erro ao se casar com você. Nós tentamos avisá-la, mas ela estava teimosa. Achando que amor bastava, agora ela acordou. Fernando pode dar a ela o que você nunca dará. Aceite isso e siga em frente. Rodrigo sentiu a náusea subir, girou e caminhou até a porta antes de sair. Olhou para trás. Diga a ela que quando chegar em casa, eu não estarei mais lá. Dona Célia revirou os olhos. Seja razoável, Rodrigo. Onde você vai ficar? Ele não respondeu. Desceu as escadas sentindo as pernas pesadas. Cada degrau um lembrete de quanto foi idiota, quanto confiou, quanto amou sem ser correspondido. Voltou para o apartamento. Eram quase meia-noite. Pegou uma mochila velha e começou a jogar roupas dentro. Poucas peças, nada daquilo era realmente dele. Patrícia sempre decidiu tudo. Da cor das paredes à marca do sabão em pó. Ele era um fantasma naquela casa, presente mas invisível. Ouviu a chave girando na fechadura. O coração acelerou. Patrícia entrou. Viu Rodrigo com a mochila, parou. Você voltou cedo. Ele não acreditou no cinismo. Voltei cedo, Patrícia, sério. É isso que você tem a dizer. Ela suspirou, tirou os sapatos de salto, jogou a bolsa no sofá. Olha, Rodrigo, eu ia te contar. Queria o momento certo. Ele deu uma risada amarga. O momento certo. E quando seria no nosso aniversário de 10 anos? De 20? Patrícia cruzou os braços. Não seja dramático. Você sabia que as coisas não estavam bem entre a gente. Ele deu um passo à frente. Eu sabia que você estava distante, que mal me olhava, que vivia com o celular na mão, mas eu achei, que idiota que fui. Eu achei que era só uma fase, que a gente ia superar. Ela revirou os olhos. Rodrigo, olha para você, olha para mim, a gente não combina. Nunca combinou, eu tentei, juro que tentei. Mas não dá mais. Fernando me entende.
Ele me dá atenção, me leva para lugares bonitos, me faz sentir viva. E eu? Rodrigo sussurrou. Eu te faço sentir o quê? Ela o encarou com frieza. Você me faz sentir presa, Rodrigo. Presa numa vida medíocre, num apartamento minúsculo, sem viagens, sem futuro. Você é esforçado, eu sei, mas esforço não paga conta de cartão. Não compra carro novo. Não me coloca nos lugares que mereço estar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo terminou de fechar a mochila, então é isso. 5 anos jogados fora porque eu não tenho dinheiro suficiente. Patrícia suspirou. Você está simplificando. Não é só sobre dinheiro. É sobre ambição, sobre querer mais da vida. Fernando quer crescer, quer construir império. E você? Você está satisfeito sendo gerente de estoque para o resto da vida? Rodrigo sentiu o sangue ferver. Eu estou satisfeito em ser honesto, em trabalhar duro, em não pisar nos outros para subir. Mas claro, isso não vale nada para você. Ela bufou. Honestidade não enche barriga. Rodrigo, bem-vindo ao mundo real. Ele pegou a mochila, foi até a porta antes de sair, olhou para ela uma última vez. Você vai se arrepender, Patrícia. Não de ter me trocado, mas de ter trocado o amor verdadeiro por conveniência. Um dia você vai perceber que Fernando te quer pelo que você aparenta, não pelo que você é. E quando você não tiver mais nada a oferecer, ele vai te descartar do mesmo jeito que você está me descartando agora. Patrícia deu de ombros. Acho que vou ter que correr esse risco. Ele saiu, bateu a porta. Desceu as escadas do prédio e foi para a rua, sem rumo, sem plano. Sem nada além da roupa do corpo e uma dor que parecia não ter fim, dormiu no carro naquela noite. Acordou com o corpo dolorido e a alma mais ainda. Nos dias seguintes, procurou um quarto para alugar. Achou um cubículo numa pensão em Itaquera. Colchão fino, parede mofada, banheiro coletivo, mas era o que podia pagar. Pediu demissão do emprego porque não aguentava mais ver os colegas com pena dele. A notícia da traição espalhou rápido. Pequenas cidades dentro de grandes cidades, todos sabem de tudo. Passou semanas perambulando pela cidade, fazendo bicos, entregando currículos, mas a depressão era um peso que o puxava para baixo, até que numa manhã de setembro, bateram na porta do quarto. Rodrigo abriu. Um homem idoso, terno cinza impecável, pasta de couro na mão, cabelos brancos penteados para trás. Rodrigo Henrique Tavares. Ele piscou. Sim, sou eu. O homem estendeu a mão. Meu nome é Dr. Augusto Brandão. Sou advogado. Preciso falar com o senhor sobre um assunto de extrema importância. Rodrigo franziu a testa. Deve ter algum engano. Eu não tenho processos. Não tenho dívidas grandes. O advogado sorriu. Não se trata de dívida, senhor Rodrigo. Trata-se de herança. E foi assim, naquele quarto apertado e úmido, que a vida de Rodrigo começou a mudar de forma que ele jamais imaginaria. Dr. Augusto entrou, sentou na única cadeira disponível, abriu a pasta e tirou documentos. O senhor conheceu Henrique Tavares da Silva? Rodrigo pensou. O nome era vagamente familiar. Meu tio, disse devagar, o irmão do meu pai, mas eu nunca o conheci pessoalmente. Ele morava fora do Brasil. Dr. Augusto assentiu. Exatamente, seu tio Henrique faleceu há 3 meses em Lisboa. Portugal, ele não tinha filhos, não tinha esposa e deixou todo o seu patrimônio para o senhor. Rodrigo piscou. Como assim, patrimônio? O advogado deslizou um documento pela mesinha. Seu tio era dono de uma rede de hotéis boutique espalhados pela Europa e 2 resorts no Nordeste brasileiro. Além de investimentos em ações e imóveis, o patrimônio líquido estimado é de aproximadamente 450 milhões de reais. O quarto girou. Rodrigo segurou na beirada da cama. O que, Dr. Augusto? Manteve a calma. Eu sei que é muito para processar, mas é verdade. Aqui estão os documentos, o testamento foi aberto e validado. O senhor é o único herdeiro legítimo. Existem algumas burocracias, documentos a assinar, mas em 90 dias, todo o patrimônio estará oficialmente em seu nome. Rodrigo olhou para os papéis sem conseguir ler direito. As letras dançavam. 450 milhões. Ele mal conseguia pagar o aluguel de um quarto de pensão. E agora, por que ele deixou tudo para mim? Nós nunca nos falamos, Dr. Augusto explicou. Seu tio acompanhou sua vida de longe. Ele soube do falecimento de seu pai. Soube das dificuldades que a senhora sua mãe enfrentou.
Quis ajudar várias vezes, mas seu pai, orgulhoso, sempre recusou. Quando seu pai faleceu, Henrique pensou em procurá-lo, mas decidiu esperar, observar o tipo de homem que o senhor se tornaria. Ele contratou investigadores discretos, soube do seu casamento, do seu trabalho honesto, da forma como cuidou de sua mãe até o fim, e decidiu que o senhor merecia tudo. Rodrigo sentiu os olhos arderem. Ele me observava. Doutor Augusto assentiu e se orgulhava. Ele deixou uma carta para o senhor. Tirou um envelope amarelado da pasta. Rodrigo pegou com mãos trêmulas, abriu, leu. A letra era firme. As palavras diretas: Rodrigo, se está lendo isso, parti. Não nos conhecemos, mas conheço você. Vi o homem que se tornou honesto, trabalhador, leal, tudo o que tentei ser e muitas vezes falhei. Esse dinheiro é seu. Use com sabedoria. Não se vingue, não se perca. Apenas viva bem e honre o nome Tavares. Seu tio Henrique. Rodrigo dobrou a carta, guardou no bolso, olhou para o advogado. O que eu preciso fazer? Dr. Augusto sorriu. Primeiro, assinar estes documentos preliminares. Depois, precisaremos ir ao cartório para reconhecer firma. Em seguida, viajaremos para Lisboa para resolver pendências legais lá. Eu cuidarei de tudo. O senhor só precisa confiar em mim e seguir as orientações. Rodrigo assentiu, ainda atordoado. Quanto tempo temos? 90 dias para a conclusão total. Mas em 30 dias, o senhor já terá acesso a uma conta provisória, com fundos disponíveis para suas necessidades imediatas. Rodrigo respirou fundo. Está bem, vamos fazer isso. Dr. Augusto se levantou, apertou a mão dele. Parabéns, senhor Rodrigo. Sua vida acaba de mudar. E foi naquele momento, naquele quarto apertado que cheirava a mofo e desespero, que Rodrigo entendeu que o universo tinha planos que ele nunca ousaria imaginar. E enquanto o Dr. Augusto se despedia e marcava a próxima reunião, Rodrigo olhou pela janela para a cidade cinzenta lá fora e pensou: talvez a dor tenha sido necessária, talvez precisasse tocar o fundo do poço para entender que ainda havia chão sólido embaixo, e que desse chão ele poderia construir algo novo, algo verdadeiro, algo seu. E pela primeira vez em meses, permitiu-se sorrir, não um sorriso de vingança, mas de esperança. Porque agora tinha a chance de recomeçar. E dessa vez seria nos seus próprios termos. E enquanto o destino tecia seus fios invisíveis, do outro lado da cidade, Patrícia ria no apartamento luxuoso de Fernando, sem saber que o homem que descartou como lixo estava prestes a se tornar o que ela mais desejava, mas já não mais poderia ter. E foi exatamente nesse ponto que o destino decidiu que a história estava apenas começando. 30 dias depois, Rodrigo estava sentado numa sala de reuniões do escritório de Dr. Augusto, na Avenida Paulista. Vidros do chão ao teto mostravam São Paulo lá embaixo. Formigueiro humano, carros, prédios, a cidade que o viu nascer e quase o destruiu, mas agora olhava de cima, literalmente. Usava terno azul marinho sob medida, o primeiro que comprou na vida, sapatos italianos, relógio suíço discreto, mas caríssimo. Cabelo cortado num salão onde pagou mais do que ganhava num mês inteiro no depósito. Mas não era a roupa que mudava Rodrigo. Era o brilho nos olhos, a postura, a certeza de que finalmente tinha controle sobre a própria vida. Dr. Augusto entrou com mais papéis. Senhor Rodrigo, as contas estão ativas. Transferi 15 milhões de reais para sua conta corrente pessoal. O restante está em investimentos. Conforme orientação da equipe financeira, os hotéis em Portugal estão sendo gerenciados pelos diretores locais. Tudo funcionando perfeitamente. O senhor só precisa decidir se quer se envolver na administração ou manter os profissionais atuais. Rodrigo assentiu, por enquanto. Quero manter tudo como está. Preciso aprender o negócio antes de mudar qualquer coisa. Dr. Augusto sorriu. Decisão sábia. Também concluímos a compra do apartamento que o senhor escolheu, cobertura na Vila Olímpia. 400 metros quadrados, escritura em seu nome. Pode se mudar quando quiser. Rodrigo respirou fundo. Obrigado, Dr. Augusto, por tudo. O senhor tem sido mais do que advogado. Tem sido um guia. O homem acenou com a cabeça. Seu tio me pediu para cuidar do senhor. E é o que farei agora. Precisa de mais alguma coisa. Rodrigo pensou por um segundo. Preciso encontrar alguém. Uma pessoa específica. Dr. Augusto pegou uma caneta. Quem? Rodrigo hesitou.
A irmã da minha ex-esposa, Isabela. O advogado ergueu as sobrancelhas, mas não comentou. Vou providenciar. Rodrigo saiu do escritório e foi direto para a cobertura nova quando entrou. Ficou parado na sala vazia. O piso de madeira clara refletia a luz que entrava pelas janelas enormes. Decoração minimalista, sofás bege, mesa de jantar para 8 pessoas, cozinha americana com eletrodomésticos de última geração e uma varanda com vista para o Parque do Ibirapuera. Era tudo o que Patrícia sempre quis. Tudo o que ela disse que ele nunca poderia dar, e agora tinha. Mas ela não estava ali para ver. E, curiosamente, isso não doía tanto quanto deveria. Rodrigo caminhou até a varanda, acendeu um cigarro, não fumava antes. Começou depois da separação. Uma válvula de escape, olhou para a cidade e pensou em Isabela. A irmã caçula de Patrícia sempre foi diferente. Onde Patrícia era ambiciosa e fria, Isabela era gentil e sonhadora. Trabalhava como professora de literatura, numa escola pública em Sapopemba. Ganhava pouco. Vivia num apartamento simples, mas tinha algo que Patrícia nunca teve: alma. Rodrigo lembrava dos almoços de domingo na casa de Dona Célia, Patrícia e a mãe falando de marcas e status, enquanto Isabela ficava quieta no canto, folheando um livro. Ele puxava a conversa. Ela sorria tímida, falavam de Machado de Assis, de Clarice Lispector, de coisas que Patrícia achava perda de tempo. Houve um momento, um único momento anos atrás, numa festa de fim de ano, ele e Isabela sozinhos na varanda, enquanto os outros bebiam dentro de casa. Ela tinha dito: "Você merece mais do que isso, Rodrigo." E ele fingiu não entender, mas entendeu. Entendeu que ela via nele o que Patrícia nunca viu. Valor e agora rico, livre e transformado, Rodrigo queria fazer algo que a lógica não recomendava, mas o coração pedia. Queria reencontrar Isabela, não por vingança, não para esfregar dinheiro na cara da família, mas porque ela foi a única naquele clã que tratou ele como humano. 2 dias depois, Dr. Augusto ligou. Encontrei Isabela Cristina Moreira. Mora na Rua das Paineiras, apartamento 42. Trabalha na Escola Estadual José de Alencar. Rodrigo anotou tudo. Obrigado. Desligou e ficou olhando o papel. Será que devia ir? Seria justo aparecer assim do nada? Decidiu que sim. Na quinta-feira seguinte, esperou no estacionamento da escola. Eram 5 da tarde, alunos saindo, professores cansados indo embora. E então viu Isabela. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, óculos de grau, saia de azul marinho, blusa branca, bolsa grande cheia de cadernos. Ela caminhava devagar, como quem carrega o cansaço de um dia inteiro, ensinando adolescentes desinteressados. Rodrigo desceu do carro, um BMW preto zero que comprou na semana anterior. Isabela, ela parou, virou, os olhos arregalaram Rodrigo. A voz saiu num sussurro. Ele se aproximou. Oi, Isabela, posso falar com você? Ela olhou ao redor como se esperasse que alguém aparecesse. Claro. O que você está fazendo aqui? Ele apontou para o café na esquina. Podemos conversar ali? Ela assentiu, ainda confusa. Entraram no café simples. Pediram 2 cafés pretos. Sentaram numa mesa no canto. Ela o observava tentando entender. Você está diferente, disse finalmente. Rodrigo sorriu. Muita coisa mudou, Isabela. Ela mexeu no café sem beber. Eu soube do divórcio, do que Patrícia fez. Ela baixou os olhos. Eu sinto muito. Você não merecia isso. Ele acenou com a mão. Está tudo bem, na verdade. Acho que foi o melhor que poderia ter acontecido. Ela ergueu os olhos surpresa. Sério, ele assentiu. Me forçou a enxergar a realidade, a parar de viver uma mentira. Isabela respirou fundo. Minha irmã é... Ela pausou procurando palavras. Complicada. Sempre foi. Minha mãe criou ela assim, achando que merece tudo sem dar nada em troca. Theo sempre disse que você era bom demais para ela. Mas ninguém me ouvia. Rodrigo sorriu. Você disse, eu lembro, naquela festa de Ano Novo. Isabela corou levemente. Você lembra disso? Ele se inclinou para frente, Isabela. Lembro de muitas coisas. Lembro de você sendo a única pessoa naquela família que me tratou com respeito, que conversou comigo sobre coisas que importavam, que me viu como gente. Ela desviou o olhar. Eu sempre achei você especial, Rodrigo. Sempre pensei que minha irmã era louca de não valorizar o que tinha.
O silêncio que seguiu foi carregado de algo não dito. Rodrigo quebrou a tensão. Preciso te contar uma coisa. Mudou de assunto e contou tudo. A herança, o tio, os milhões, os hotéis, tudo. Isabela ouviu em silêncio, os olhos cada vez maiores. Quando ele terminou, ela encostou na cadeira. Meu Deus, Rodrigo, isso é inacreditável, ele riu. Eu sei. Ainda estou processando. Ela o estudou por um momento. E o que você vai fazer agora? Ele segurou o café. Viver, Isabela. Viver de verdade, sem mentiras, sem fingir ser o que não sou. E talvez, se você quiser, gostaria que fizesse parte dessa nova vida. Ela piscou. Como assim? Ele hesitou. Olha, eu sei que parece estranho, que talvez seja cedo demais. Mas você sempre foi especial para mim. Mesmo quando eu estava casado com sua irmã, havia algo em você. Uma luz, uma bondade. E agora que estou livre, não consigo parar de pensar que talvez exista algo aqui, entre nós, algo real. Isabela ficou em silêncio por longos segundos. Rodrigo, eu... Ela pausou. Sempre gostei de você. Mas você era casado com minha irmã. Era proibido até pensar nisso. E agora não sei, é tudo muito rápido. Minha família vai pirar. Patrícia vai me odiar. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Eu não estou pedindo para você decidir agora. Só estou dizendo que gostaria de te conhecer melhor. Sem as barreiras do passado. Sem culpa, sem medo. Apenas nós dois. Ela olhou para a mão dele sobre a dela. Respirou fundo. Está bem. Podemos tentar mais devagar, Rodrigo. Preciso de tempo, ele sorriu. Tempo é o que não falta, Isabela. E assim começou algo que ninguém esperava. Nos dias seguintes, Rodrigo e Isabela se encontraram mais vezes. Jantares discretos, caminhadas no parque, conversas sobre livros, sobre vida, sobre sonhos. Ela contava sobre os alunos difíceis, sobre a falta de estrutura na escola, sobre como às vezes queria desistir, mas não conseguia porque acreditava na educação. Ele contava sobre o medo de não saber administrar a fortuna, sobre a pressão de honrar o legado do tio, sobre a solidão de ter tudo e ninguém para compartilhar. E em cada conversa, a conexão ficava mais forte, até que numa noite de outubro, depois de um jantar num restaurante japonês discreto, Rodrigo a levou para a cobertura. Ela entrou e ficou boquiaberta. Rodrigo, isso é, ele completou. Minha casa, nosso refúgio, se você quiser. Ela caminhou pela sala tocando os móveis, como quem toca algo sagrado. É lindo. Ele se aproximou por trás. Você é linda. Ela se virou. Ficaram frente a frente. O ar carregado de tensão. Ele tocou o rosto dela. Posso? Ela assentiu. Ele a beijou devagar, testando. Ela respondeu e o beijo se aprofundou. Semanas de desejo reprimido explodindo naquele momento. Quando se separaram, ela estava sem fôlego. Isso é loucura, murmurou. Ele sorriu. A melhor loucura da minha vida. E naquela noite, pela primeira vez desde que tudo desmoronou, Rodrigo sentiu que estava reconstruindo algo real. Algo sólido, algo que valia a pena. Mas como toda história tem dois lados, do outro lado da cidade, numa cobertura igualmente luxuosa, mas com decoração mais ostensiva, Patrícia e Fernando jantavam. Ela brincava com a comida, ele lia e-mails no celular, algo errado. Ele perguntou sem olhar. Ela suspirou. Minha irmã está estranha. Não atende minhas ligações. Não vai mais nos almoços de domingo. Ele deu de ombros. Talvez esteja ocupada. Patrícia bufou. Ocupada com o quê? Ela é professora, ganha uma miséria. O que ela poderia estar fazendo de tão importante? Fernando finalmente olhou para ela. Por que você se importa? Vocês nunca foram próximas. Patrícia revirou os olhos. Ela é minha irmã. Tenho que me importar. Mas tinha razão, elas nunca foram próximas. Patrícia sempre viu Isabela como inferior. A irmã pobre. A irmã sem ambição, a irmã que se contentava com migalhas. Mas agora havia algo diferente. Uma intuição incomodava Patrícia, e ela decidiu investigar. No sábado seguinte, apareceu sem avisar no apartamento de Isabela. Tocou a campainha insistentemente. Ninguém atendeu, ligou caixa postal. Frustrada, voltou para casa. Mas na segunda tentativa, na quarta-feira, conseguiu. Isabela abriu a porta. Surpresa, Patrícia! O que você está fazendo aqui? Patrícia entrou sem ser convidada. Olhou ao redor. Mesmo o apartamento humilde de sempre. Precisamos conversar. Sentou no sofá velho. Isabela fechou a porta. Sobre o quê? Patrícia cruzou as pernas. Sobre você, você está me evitando. Quero saber por quê.
Isabela suspirou. Não estou evitando. Só estou ocupada. Patrícia estreitou os olhos. Ocupada com o que, Isabela? Você nunca foi de esconder coisas. O que está acontecendo? E foi então que a porta do quarto se abriu. Rodrigo saiu de toalha. Acabara de tomar banho. Isabela viu onde coloquei. Ele parou ao ver Patrícia. O silêncio foi ensurdecedor. Patrícia se levantou devagar, os olhos indo de Isabela para Rodrigo. Não, sussurrou. Isso não está acontecendo. Rodrigo se recompôs, colocou uma expressão neutra. Patrícia, ela encontrou a voz. Você, ela apontou para ele. Você está com minha irmã. Isabela deu um passo à frente. Patrícia, deixa eu explicar. Patrícia riu uma risada histérica. Explicar o quê? Que você está transando com meu ex-marido, que roubou ele de mim. Isabela bufou, roubou. Você que terminou com ele. Você que o traiu. Que olha ele de toalha na casa dela. Não estava apenas visitando. Patrícia virou para Rodrigo. Você fez isso para se vingar de mim, não é? Rodrigo cruzou os braços. Não é sobre você, Patrícia, nunca foi. É sobre mim e Isabela. Sobre o que sentimos um pelo outro. Patrícia deu um passo ameaçador. Sentimos, ela cuspiu a palavra. Você não sente nada, Rodrigo. Você é um perdedor. Um gerente de depósito desempregado? Provavelmente está usando minha irmã para ter onde morar. Rodrigo sorriu. Aquele sorriso calmo que deixou Patrícia ainda mais furiosa. Na verdade, Patrícia, não sou mais gerente de depósito. As coisas mudaram bastante desde que nos separamos. Ela franziu a testa. O que você quer dizer? Ele decidiu soltar a bomba. Herdei uma fortuna. 450 milhões de reais. Hotéis na Europa, resorts no Brasil, investimentos. Sou o que vocês chamariam de milionário agora. O que? Patrícia quase gritou. Você está mentindo? Rodrigo pegou o celular, mostrou extratos bancários, fotos dos hotéis, documentos. Patrícia olhou tudo, o rosto ficando pálido. Isso não pode ser real, murmurou. Isabela tocou o braço dela. É real, Patrícia. Ele herdou tudo de um tio. Patrícia se afastou do toque como se queimasse. Olhou para os dois. E vocês estão juntos agora, rindo de mim. Isabela balançou a cabeça. Ninguém está rindo de você. Patrícia, você escolheu Fernando e escolheu terminar com Rodrigo. Não pode reclamar se ele seguiu em frente. Mas Patrícia não ouvia. A raiva, o choque, a inveja. Tudo misturado, vocês vão se arrepender. Ela disse com veneno na voz. Vou contar para todo mundo. Para a mãe, para Fernando. Vou fazer vocês pagarem por isso. Rodrigo manteve a calma. Faça o que achar que deve, Patrícia. Mas saiba que não fizemos nada de errado. Você e eu estamos divorciados. Eu e Isabela somos adultos livres. Não te devemos satisfação. Patrícia saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado para trás. Isabela se sentou no sofá, tremendo. Minha mãe vai me matar. Rodrigo sentou ao lado, abraçou ela. Vamos enfrentar juntos. Ela olhou para ele. Você tem certeza disso de nós? Ele beijou a testa dela. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E naquele abraço, enquanto a tempestade se formava lá fora, eles encontraram paz. Mas a paz nunca dura muito quando há corações feridos e orgulhos machucados pelo caminho. E Patrícia, furiosa e humilhada, estava prestes a fazer de tudo para destruir o que eles estavam construindo. Porque para ela ver Rodrigo feliz, ver ele rico, ver ele com a irmã dela, era a pior punição que poderia existir. E no fundo, bem no fundo onde não admitia nem para si mesma, Patrícia começava a perceber que tinha cometido o maior erro da sua vida e que agora não havia volta. E essa percepção doía mais do que qualquer traição, mais do que qualquer divórcio, porque era a dor do arrependimento. E arrependimento não tem cura, só convivência. A notícia espalhou como fogo em mato seco. 3 dias depois da cena no apartamento de Isabela, toda a família Moreira sabia. Dona Célia ligou para Isabela 12 vezes seguidas. Quando finalmente atendeu, ouviu gritos. Você perdeu a cabeça, Isabela. Se envolver com o ex-marido da sua irmã. Que tipo de mulher faz isso? Isabela respirou fundo, tentando manter a calma. Mãe, eu e Rodrigo nos conectamos depois do divórcio. Não fizemos nada de errado, Dona Célia bufou. Nada de errado. Você destruiu o que restava de família. Patrícia está arrasada. Fernando terminou com ela por causa disso. Isabela sentiu o coração apertar. Como assim terminou?
Dona Célia continuou com veneno na voz. Ele disse que não quer estar com uma mulher cuja família é uma vergonha, que a irmã dela não tem moral, que isso reflete mal nele. Está satisfeita. Você destruiu a vida da sua irmã. Isabela sentiu a culpa subir, mas lutou contra. Mãe Patrícia terminou com Rodrigo. Traiu ele, humilhou ele. Ela que destruiu o próprio casamento, não eu. Dona Célia gritou. Mas ela não esperava que ele ficasse rico. Ninguém esperava. Se soubéssemos, as coisas teriam sido diferentes. E agora você. Você que sempre foi a certinha, a boazinha, roubou ele dela? Isabela sentiu a raiva ferver. Eu não roubei ninguém, mãe. Rodrigo me escolheu. Me escolheu porque eu o trato com respeito. Porque vejo valor nele além do dinheiro, coisa que Patrícia nunca fez. Dona Célia ficou em silêncio por segundos tensos. Você está fora da família, disse friamente. Enquanto estiver com ele. Não é mais minha filha. Não pise mais nesta casa. Isabela sentiu a dor cortar fundo. Mãe, não faz isso. A ligação caiu. Isabela ficou olhando para o telefone, as mãos tremendo. Rodrigo entrou na sala, viu ela pálida, o que aconteceu. Ela contou tudo. Ele a abraçou forte. Sinto muito, Isabela. Não queria que você perdesse sua família por minha causa. Ela encostou a cabeça no peito dele. Eles que me perderam, Rodrigo. Não o contrário. Uma família de verdade não faz isso. Não escolhe lados, não pune amor. Ele afastou para olhar nos olhos dela. Você tem certeza que quer continuar isso? Ainda dá tempo de voltar atrás. Eu entendo-se. Ela calou ele com um beijo. Tenho certeza, disse firme. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Não vou desistir por pressão deles. Ele sorriu aliviado. Então vamos fazer do jeito certo. Vamos mostrar que somos sérios. Ela inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Ele segurou as mãos dela. Casa comigo, Isabela. Não por vingança, não por provocação, mas porque te amo, porque quero construir uma vida contigo. Porque você é a única que me viu quando eu era invisível. Isabela sentiu as lágrimas encherem os olhos. Rodrigo, você tem certeza? É muito rápido, ele sorriu. Quando você sabe, você sabe. E eu sei que você é a pessoa certa. Então, vai casar comigo? Ela riu chorando. Sim, vou casar com você. Eles se beijaram e naquele momento, no meio do caos e da rejeição familiar, encontraram paz. Decidiram não fazer cerimônia grande. Foram direto ao cartório 2 semanas depois, apenas eles dois e Dr. Augusto como testemunha. Isabela usava um vestido branco simples, ele um terno azul marinho. Trocaram alianças discretas, disseram sim com sorrisos largos. E quando o oficial declarou eles marido e mulher, Rodrigo a beijou como se selassem não apenas uma união legal, mas uma promessa de proteção mútua contra o mundo inteiro. Dr. Augusto os levou para almoçar num restaurante francês refinado. Brindaram com champanhe. Isabela ria. Ainda não acredito que sou casada. Rodrigo segurou a mão dela sobre a mesa. Acredite, senhora Tavares. Ela corou com um novo sobrenome. Soa estranho, ele riu. Vai se acostumar. Dr. Augusto observava o casal com um sorriso paternal. Seu tio ficaria orgulhoso, Rodrigo. O senhor encontrou alguém de verdade. Não alguém que quer o dinheiro, mas alguém que quer o homem. Rodrigo assentiu. Eu sei, tenho muita sorte. Isabela apertou a mão dele. A sorte é minha. Terminaram o almoço e Rodrigo levou Isabela para casa. A cobertura agora era deles. Ela havia se mudado na semana anterior. Trouxe apenas livros, roupas e memórias. Tudo cabia em 3 caixas, mas agora aquele espaço era lar. Tinham transformado um dos quartos em biblioteca. Estantes do chão ao teto, poltrona de leitura, luminária de pé, era o refúgio dela. E Rodrigo amava ver ela ali. Pernas encolhidas na poltrona, óculos na ponta do nariz, perdida em Machado ou Guimarães Rosa, mas a paz durou pouco. Na segunda-feira seguinte ao casamento, Rodrigo recebeu ligação de Dr. Augusto. Precisamos conversar urgentemente. Chegou ao escritório em meia hora. O advogado estava sério. O que aconteceu? Dr. Augusto empurrou uma intimação pela mesa. Sua ex-esposa está processando o senhor. Alega que parte da herança deveria ser dela, pois vocês ainda eram casados quando o tio faleceu. Mesmo que o divórcio só tenha sido oficializado depois, Rodrigo pegou o papel. Isso é ridículo. Ela me traiu, me expulsou de casa, Dr. Augusto acenou. Eu sei, e vamos provar isso. Mas ela contratou um advogado agressivo.
Marcelo Dutra, conhecido por processos difíceis, vão tentar arrastar isso e manchar sua imagem. Rodrigo apertou os punhos. Ela não vai conseguir um centavo. Dr. Augusto assentiu. Concordo, mas prepare-se. Isso vai ficar feio. E ficou nas semanas seguintes. Patrícia deu entrevistas para blogs de fofoca, chorava dizendo que Rodrigo a abandonou quando ficou rico, que usou a irmã dela para provocá-la, que era tudo vingança. Parte da internet acreditou. Começaram campanhas de ódio, xingamentos nas redes sociais. Isabela chorava lendo comentários maldosos. Dizem que sou interesseira, que roubei o marido da minha irmã, que mereço morrer. Rodrigo abraçava ela. Não lê esses lixos, amor. São pessoas que não nos conhecem. Mas doía. Doía ver Isabela sofrer. Doía saber que a família dela virou as costas. Até que um dia, voltando da escola, Isabela foi abordada por repórteres na porta de casa. É verdade que você se casou com seu ex-cunhado? Ela tentou passar. Eles bloquearam, vocês planejaram isso desde antes do divórcio. Isabela negou, não, por favor, me deixem passar. Eles insistiam. Câmeras na cara, microfones empurrados. Rodrigo chegou naquele momento. Saiu do carro e se colocou entre ela e os repórteres. Saiam daqui agora ou chamo a polícia. Um repórter debochou. O milionário protegendo a amante. Rodrigo avançou, mas Isabela segurou. Não vale a pena. Entraram no prédio, enquanto os repórteres gritavam perguntas. No elevador, Isabela desmoronou. Não aguento mais, Rodrigo. Talvez devêssemos, ele cortou. Não, não vamos desistir. Não vamos deixar eles vencerem. Vamos processar por difamação. Vamos expor a verdade. Contrataram uma assessoria de imprensa, fizeram uma entrevista exclusiva para um programa de TV respeitado, sentaram lado a lado e contaram tudo. O casamento abusivo, a traição de Patrícia, o divórcio, a herança que veio depois, o amor que nasceu genuíno entre ele e Isabela. Mostraram documentos, provas, a timeline completa, e lentamente a maré virou. Pessoas começaram a entender, a apoiar. Patrícia perdeu credibilidade. O processo dela foi indeferido por falta de provas. Ela teve que pagar custas, mas a derrota pública foi pior que a financeira. Fernando não voltou. Nenhum outro homem rico quis se aproximar. Ela ficou sozinha no apartamento, que alugava com o pouco dinheiro que tinha. Dona Célia tentou manter a pose, mas também sofria. As amigas do clube começaram a perguntar sobre o genro milionário, sobre Isabela, e ela não tinha respostas que não a expusessem como a vilã que era. Numa tarde de dezembro, 3 meses após o casamento, Isabela estava na biblioteca quando a portaria ligou. Tem uma mulher querendo subir. Dona Célia Moreira. Isabela gelou. Rodrigo estava em reunião. Ela teria que decidir sozinha. Manda subir. Minutos depois tocaram a campainha. Isabela abriu. Dona Célia estava ali, envelhecida. Cabelos mais brancos, olheiras fundas. Mãe. Dona Célia olhou para a filha. Posso entrar? Isabela deu passagem. Ela entrou e ficou parada na sala, olhando ao redor. Tudo isso é seu, Isabela assentiu. Nosso, meu e do Rodrigo. Dona Célia se sentou sem ser convidada. Vim porque... Ela pausou. Vim porque cometi um erro terrível. Isabela cruzou os braços. Que erro, mãe? Me rejeitar, me deserderar, apoiar Patrícia nas mentiras. Dona Célia baixou os olhos. Tudo isso eu estava errada. Rodrigo é um bom homem. Sempre foi. Eu não enxerguei porque estava cega por status, por dinheiro, por aparências. E agora perdi minhas 2 filhas. Patrícia não fala mais comigo. Me culpa por ter perdido Fernando. E você tem todo o direito de me odiar. Isabela sentou na poltrona em frente. Eu não te odeio, mãe. Só estou decepcionada. Você escolheu valores errados. Escolheu aparência ao invés de caráter. Dona Célia limpou uma lágrima. Eu sei, e estou pagando caro. Vim pedir perdão. Não espero que me aceite de volta. Só queria que soubesse que me arrependo. Isabela ficou em silêncio por longos segundos. Eu posso perdoar, mãe. Mas esquecer vai demorar. Você me machucou. Machucou Rodrigo. E não sei se nossa relação vai voltar a ser o que era. Dona Célia assentiu. Entendo, só peço uma chance. Uma oportunidade de conhecer melhor o homem que você escolheu. De reconstruir alguma ponte, Isabela pensou. Rodrigo chegou naquele momento, entrou e parou ao ver Dona Célia. Ela se levantou.
Rodrigo, eu vim pedir desculpas. Ao senhor e à minha filha, fui injusta, cruel, preconceituosa. O senhor sempre foi um bom homem. E eu não soube ver. Ele olhou para Isabela. Ela deu um leve aceno. Ele suspirou. Dona Célia, o que a senhora fez doeu. Mas se Isabela está disposta a dar uma chance, eu também estou, mas será. Devagar, aos poucos, só atos vão reconstruir confiança, não palavras, ela assentiu. Aceito essas condições. Vou provar que mudei. Saiu pouco depois. Deixando o casal sozinho, Isabela encostou em Rodrigo. Você acha que ela mudou mesmo? Ele beijou a cabeça dela, não sei, amor. Mas todo mundo merece chance de redenção. Vamos ver. E assim, lentamente, as feridas começaram a cicatrizar. Dona Célia passou a visitá-los uma vez por semana. No começo tensa, formal, mas com o tempo relaxou. Começou a rir das piadas de Rodrigo, a elogiar a comida que Isabela fazia, a perguntar sobre os negócios dele com interesse genuíno. Patrícia, por outro lado, afundava cada vez mais. Perdeu o emprego na imobiliária depois do escândalo, tentou abrir um negócio próprio, mas sem capital e sem reputação. Faliu em 6 meses. Teve que se mudar para um apartamento menor, depois menor ainda, até terminar de volta na casa da mãe, num quartinho de solteira que não mudava desde a adolescência, e ali, cercada por pôsteres antigos e sonhos desfeitos, Patrícia finalmente encarou a verdade. Ela destruiu tudo. Destruiu um casamento real por uma ilusão. Destruiu a relação com a irmã por orgulho. Destruiu a própria vida por ganância e agora, vendo Isabela feliz, vendo Rodrigo próspero, vendo eles construindo algo bonito, a dor era insuportável. Numa noite de janeiro, bêbada e desesperada, Patrícia ligou para Rodrigo. Eram 2 da manhã, ele atendeu sonolento. Alô, Rodrigo, a voz dela saiu embargada. Sou eu. Ele sentou na cama, Isabela acordou ao lado. Patrícia, o que você quer? Ela soluçou. Eu só queria dizer que eu me arrependo. Me arrependo de tudo. Você era tudo que eu precisava e eu joguei fora. Fui burra, fui egoísta, Ele cortou. Patrícia, você está bêbada, vá dormir. Ela insistiu. Eu ainda te amo, Rodrigo, sempre amei. Só não soube mostrar. Ele suspirou. Não, Patrícia, você nunca me amou. Você amava a ideia de ter alguém que te servisse, que te sustentasse, que te adorasse sem pedir nada em troca. Mas amor de verdade não é isso. Amor é parceria, é respeito, é ver o outro. E você nunca me viu. Ela chorou mais alto. Eu vejo agora. Tarde demais. Ele concordou. Tarde demais, Patrícia. Eu amo Isabela. Amo ela de verdade e nada que você diga vai mudar isso. Siga em frente, busque terapia, reconstrua sua vida, mas me deixe em paz, desligou. Isabela segurou a mão dele. Você está bem, ele assentiu. Estou, ela não pode mais me machucar. Ela perdeu esse poder, Isabela sorriu. Te amo. Ele puxou ela para um beijo. Eu te amo mais. E naquela madrugada silenciosa, enquanto Patrícia chorava sozinha do outro lado da cidade, Rodrigo e Isabela selaram mais uma vez a certeza de que tinham encontrado algo raro, algo precioso, algo que valeria todas as batalhas, todos os julgamentos, todas as perdas, porque no final, quando você encontra a pessoa certa, nada mais importa. E eles haviam se encontrado no meio do caos, no meio da dor, no meio da tempestade. E era justamente isso que tornava o amor deles inquebrável, porque foi testado desde o primeiro dia e continuou firme. E agora, com as pontes sendo reconstruídas, com Dona Célia pedindo perdão, com Patrícia finalmente aceitando a derrota, o futuro se abria diante deles, cheio de possibilidades, e Rodrigo, olhando para Isabela dormindo ao seu lado, depois daquela ligação perturbadora, agradeceu em silêncio. Agradeceu ao tio que nunca conheceu, agradeceu a dor que o moldou, agradeceu até a traição que o libertou, porque tudo, absolutamente tudo, o trouxe até ali, até aquela cama, até aquela mulher, até aquela vida que finalmente fazia sentido. E pela primeira vez desde que descobriu a traição naquele restaurante meses atrás, Rodrigo dormiu em paz. Paz completa, paz verdadeira, porque sabia que não importava o que viesse a seguir, ele não estaria sozinho. Teria Isabela ao lado. E isso era tudo. Era mais do que tudo, era tudo que sempre precisou, mas nunca teve, até agora. 6 meses depois do casamento, Isabela descobriu que estava grávida. Fez o teste numa manhã de março. 3 vezes para ter certeza. Todas as 3 linhas cor-de-rosa gritando a mesma verdade. Ela ia ser mãe.
Esperou Rodrigo chegar do escritório. Ele entrou com pasta na mão, gravata afrouxada, cansado, mas sorridente ao vê-la. Oi, amor, como foi seu dia? Ela não conseguiu segurar. Estendeu o teste. Ele olhou sem entender no começo. Depois os olhos se arregalaram. É o que estou pensando. Ela assentiu com lágrimas escorrendo. Vamos ter um bebê. Rodrigo largou tudo. Correu até ela e a ergueu nos braços. Girando, rindo, chorando. Meu Deus, Isabela. Vamos ser pais. Ela riu nervosa. Você está feliz. Ele a colocou no chão. Segurou o rosto dela entre as mãos. Feliz é pouco, estou completo. Pela primeira vez na vida, completo. Eles se beijaram e naquele beijo havia esperança. Promessa, futuro. Nos dias seguintes contaram para Dona Célia, que chorou de alegria. Abraçou Isabela forte. Minha filha, que bênção, vou ser avó. Rodrigo sorriu vendo a cena. A relação entre elas melhorava a cada semana. Dona Célia provava com atos que mudara. Ajudava Isabela com compras, buscava receitas saudáveis para grávidas. Tricotava roupinhas de bebê nas cores neutras, porque ainda não sabiam o sexo. E numa tarde chuvosa de abril, Dona Célia tocou no assunto inevitável. Isabela, você contou para Patrícia. Isabela negou com a cabeça. Não tive coragem. Ela olhou pela janela. Ela é minha irmã, mãe, mas não sei se ela quer saber. Dona Célia suspirou. Ela está diferente, sabe? Mais quieta, mais reflexiva. Começou terapia. Está tentando se reconstruir. Talvez fosse bom você dar uma chance. Isabela pensou por longos segundos. Vou pensar. Uma semana depois, Isabela marcou um café com Patrícia. Num lugar neutro, uma padaria tradicional no bairro onde cresceram, chegou primeiro, nervosa. Mexendo no guardanapo, então Patrícia entrou. Magra demais, cabelo sem brilho. Roupa simples, era outra pessoa, sentou com cautela. Oi, Isa. Isabela deu um meio sorriso. Oi, Pati. Ficaram em silêncio constrangedor até Patrícia quebrar. Obrigada por aceitar me ver. Eu sei que não mereço. Isabela respirou fundo. Mãe disse que você está fazendo terapia. Patrícia assentiu. Estou 3 vezes por semana. Estou tentando entender por que fiz tudo o que fiz. Por que destruí as pessoas que me amavam. Isabela mexeu no café. E está descobrindo. Patrícia encarou a xícara. Estou descobrindo que sempre tive medo. Medo de ser pobre de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de virar a mãe. Presa numa vida sem brilho. Então busquei coisas erradas. Dinheiro, status, homens que me validassem. E no processo, joguei fora o único homem que me amou de verdade. E perdi minha irmã. Isabela sentiu os olhos arderem. Você me machucou, Pati. Me abandonou quando escolhi ser feliz. Patrícia limpou uma lágrima. Eu sei, e me odeio por isso. Você sempre foi melhor que eu, mais pura, mais bondosa. E quando vi você com Rodrigo, vi tudo que eu joguei fora e não suportei. Quis destruir porque se eu não podia ser feliz, você também não deveria, mas estava errada, tão errada. Isabela estendeu a mão sobre a mesa. Tocou a mão da irmã. Patrícia olhou surpresa. Isabela disse suave. Eu vim aqui porque preciso te contar uma coisa. Estou grávida. Patrícia arregalou os olhos. Sério? Isabela assentiu. 3 meses. Patrícia apertou a mão dela. Parabéns, Isa, de verdade. Você vai ser uma mãe incrível. Isabela respirou fundo. Eu queria que você fizesse parte disso. Da vida do meu filho. Mas só se você realmente mudou. Só se não vai trazer veneno. Patrícia balançou a cabeça freneticamente. Não vou, juro, quero ser melhor. Quero recuperar minha irmã. Quero conhecer meu sobrinho. Por favor, me dá essa chance. Isabela estudou o rosto dela. Viu sinceridade onde antes só havia cálculo. Está bem, devagar. Vamos reconstruir aos poucos. Patrícia sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada, Isa. Não vou te decepcionar de novo. Saíram do café e Isabela sentiu um peso sair dos ombros. Contou para Rodrigo naquela noite. Ele a ouviu e disse: se você acha que ela mudou, confio em você. Mas vou ficar de olho, qualquer deslize e ela sai da nossa vida. Isabela concordou, é justo. E assim, lentamente, a família se remontava. Não perfeita. Cicatrizes ainda doíam, mas real. Os meses passaram. A barriga de Isabela cresceu. Descobriram que era menino. Escolheram o nome juntos, Henrique. Em homenagem ao tio que mudou tudo. Rodrigo preparou o quarto do bebê com carinho obsessivo. Pintou as paredes de azul claro. Montou o berço de madeira maciça.
Colocou prateleiras com livros infantis. Isabela ria vendo ele tão dedicado. Você vai estragar ele. Rodrigo beijou a barriga dela. Vou dar a ele tudo que não tive. Mas principalmente, vou dar presença, amor, tempo, coisas que dinheiro não compra. Ela sorriu emocionada. Você vai ser um pai maravilhoso. Em agosto, numa madrugada fria, Isabela sentiu as contrações. Acordou Rodrigo, é hora. Ele pulou da cama, pegou a mala que estava pronta há semanas. Levou ela para o hospital, ligou para Dona Célia no caminho. Ela disse que chegaria em minutos e chegou. Junto com Patrícia, que pediu para ir na sala de espera, Rodrigo andava de um lado para o outro, nervoso. Dona Célia segurava a mão de Patrícia, as duas em silêncio, até que a enfermeira chamou. Senhor Rodrigo, pode entrar, que ela está pedindo você. Ele entrou correndo. Isabela estava na cama, suada, pálida, mas sorrindo. Segurou a mão dele, fica comigo. Ele beijou a testa dela. Não saio daqui nem se o mundo acabar. As horas seguintes foram intensas. Contrações fortes, respiração controlada. Médicos entrando e saindo, e então, às 7h23 da manhã de um sábado ensolarado, Henrique nasceu, chorou forte, saudável, perfeito. Colocaram ele no colo de Isabela. Ela olhou para aquele serzinho minúsculo e desatou a chorar. Nosso filho, Rodrigo, olha nosso filho. Rodrigo chorava também, tocando a cabecinha com cuidado. Ele é perfeito, amor, igualzinho a você. Ela riu chorando, tem seus olhos. Depois deixaram Dona Célia e Patrícia entrar. As duas se emocionaram. Dona Célia segurou o neto com reverência. Bem-vindo, Henrique. Você vai ser muito amado. Patrícia ficou mais atrás. Isabela percebeu, Pati quer segurá-lo. Patrícia hesitou, posso. Isabela assentiu. Dona Célia passou o bebê para ela. Patrícia segurou com cuidado, olhou para aquele rostinho e algo dentro dela se quebrou de vez. Toda a amargura, toda a inveja, tudo se dissolveu diante daquela inocência. Desculpa, disse para Isabela, desculpa por tudo. Se ele crescer metade do que vocês são, vai ser um homem incrível. Rodrigo se aproximou. Obrigado, Patrícia, por estar aqui. Ela olhou para ele, para o homem que desprezou, que humilhou, que perdeu. Obrigado a você, Rodrigo, por não desistir de mim como família. Por dar essa chance, ele acenou. Todo mundo merece recomeço. Inclusive você, nos meses seguintes, a vida se acomodou numa rotina boa. Henrique crescia rápido, saudável, alegre. Isabela tirou licença da escola para curtir o filho. Rodrigo trabalhou de casa sempre que podia, para não perder momentos. Dona Célia ia todos os dias ajudar. Patrícia visitava aos finais de semana. Trazia presentes simples. Oferecia ajuda genuína e algo nela realmente mudara. Não era mais a mulher ambiciosa e fria. Era alguém mais humana, mais real. Arrumou emprego como corretora em outra imobiliária. Pequena, salário modesto, mas honesto. Alugou um apartamento pequeno, mas arrumado. Começou a reconstruir a vida nos próprios termos. E numa tarde de novembro, sentadas na varanda da cobertura enquanto Henrique dormia, Patrícia disse para Isabela: sabe o que aprendi? Isabela olhou curiosa. O quê? Patrícia suspirou. Que a gente passa a vida inteira buscando coisas erradas, dinheiro, status, validação externa, e esquece de buscar o que realmente importa, paz interior, relações verdadeiras, propósito. Rodrigo tinha tudo isso e eu não vi. Você tem tudo isso. E eu invejei ao invés de aprender. Isabela pegou a mão dela. Nunca é tarde para recomeçar. Pati, olha você agora, trabalhando, vivendo com dignidade, reconstruindo laços. Estou orgulhosa. Patrícia sorriu com os olhos marejados. Obrigada por não desistir de mim, Isa. Eu não merecia, mas você insistiu. Isabela apertou a mão. Você é minha irmã, sempre vai ser. Os erros não apagam isso. Patrícia abraçou ela e chorou. Não de dor, mas de gratidão, de alívio, de redenção. Rodrigo observava a cena de dentro da sala. Segurava Henrique no colo. O bebê acordara, olhos arregalados, observando o pai. Rodrigo sussurrou. Está vendo, filho? Essa é sua família, imperfeita, machucada, mas real. E você vai crescer sabendo que erro se conserta com amor, que orgulho se cura com humildade, que nenhuma traição é tão grande que não possa ser perdoada se houver arrependimento genuíno. Henrique deu um sorrisinho banguela. Rodrigo riu, você entendeu tudo. Né, espertinho? Naquele momento, o doutor Augusto ligou. Rodrigo atendeu, doutor, como vai?
A voz do velho advogado saía cansada, mas feliz. Bem, Rodrigo, ligando para dar uma notícia. O projeto que conversamos está aprovado. Rodrigo sorriu sério. Dr. Augusto confirmou sim. A prefeitura aprovou a construção da escola. Podem começar as obras mês que vem. Rodrigo havia decidido meses atrás investir parte da fortuna em causas sociais. A primeira seria uma escola pública de tempo integral em Sapopemba, o bairro onde Isabela ensinava. Estrutura moderna, biblioteca, quadra, laboratórios, tudo que as crianças daquela comunidade mereciam, mas nunca tiveram. E Isabela seria a diretora pedagógica. Ela sonhava com aquilo, poder transformar a educação de verdade. Não apenas dar aulas, mas criar um sistema que funcionasse. Obrigado, Dr. Augusto, por tornar isso possível. O advogado riu. O mérito é seu, Rodrigo. Você poderia ter usado esse dinheiro só para luxo, mas escolheu fazer diferença. Seu tio estaria muito orgulhoso. Desligaram e Rodrigo voltou para a varanda. Amor, aprovaram a escola. Isabela gritou de alegria, sério. Ele assentiu. Começa mês que vem. Ela pulou. Abraçou ele e Henrique junto. Vamos fazer isso, Rodrigo. Vamos mudar vidas. Ele beijou a testa dela. Já estamos mudando, amor. A nossa, a da sua família, e agora de centenas de crianças. Isso é legado. Isso é o que importa. Nos meses seguintes, a construção avançou rápido. Rodrigo visitava a obra toda semana. Conversava com engenheiros, pedreiros, conhecia suas histórias. Contratava moradores locais, gerava empregos. A comunidade começou a se aquecer com aquela família que não apenas doava dinheiro, mas se envolvia de verdade. Isabela entrevistou professores, montou currículo inovador, planejou cada detalhe com paixão e em abril do ano seguinte, a escola foi inaugurada. Cerimônia simples, crianças da comunidade cantando o hino nacional, pais chorando de emoção, autoridades locais presentes. Rodrigo discursou. Agradeceu ao tio que nunca conheceu, mas que mudou tudo. Agradeceu a Isabela por mostrar o caminho. Agradeceu até a dor que o trouxe ali, porque sem ela, nunca saberia do que era capaz. No fundo do salão, Dona Célia e Patrícia assistiam. Dona Célia sussurrou. Olha o que sua irmã e ele construíram. Patrícia assentiu com orgulho nos olhos. Eles são incríveis, mãe. E pensar que eu quase destruí isso. Dona Célia apertou a mão dela, mas não destruiu. Eles sobreviveram. Que nós aprendemos, Patrícia concordou. Aprendemos que caráter vale mais que sobrenome, que amor vale mais que dinheiro, que família se constrói com perdão, não com perfeição. Após a cerimônia, famílias da comunidade se aproximaram de Rodrigo e Isabela, agradecendo, contando como aquela escola mudaria o futuro dos filhos, como era a primeira vez que alguém de fora se importava de verdade. Uma senhora idosa, Dona Lourdes, pegou a mão de Rodrigo. Que Deus abençoe o senhor, moço. O senhor devolveu esperança pra gente. Ele apertou a mão dela com carinho. A esperança sempre esteve aqui, Dona Lourdes. Eu só ajudei a construir um espaço para ela crescer. Voltaram para casa exaustos, mas realizados. Henrique dormia no bebê conforto. Isabela encostou a cabeça no ombro de Rodrigo no carro, cansada. Ele perguntou. Está bem, amor? Ela sorriu. Estou perfeita. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Ele beijou a cabeça dela. O primeiro de muitos, amor. Mal sabemos o que o futuro guarda. E o futuro guardava mais do que imaginavam. A escola virou modelo. Outras cidades quiseram replicar. Rodrigo criou um instituto para disseminar a metodologia. Isabela viajava dando palestras, inspirando educadores. Henrique crescia rodeado de amor, de propósito, de exemplos reais de como bondade transforma. Aos 3 anos, já frequentava a escola que os pais criaram. Brincava com filhos de pedreiros, de faxineiras, de motoristas, sem distinção, sem preconceito, apenas criança sendo criança. E Rodrigo, vendo o filho dividir o lanche com um coleguinha mais pobre, sentiu o peito apertar de emoção, porque sabia que estava quebrando ciclos, que estava plantando sementes de empatia, que Henrique nunca seria como Patrícia foi. Nunca mediria pessoas por dinheiro, mas por caráter. Numa tarde de domingo, a família inteira reunida na cobertura. Dona Célia, Patrícia, Isabela, Rodrigo e Henrique almoçaram juntos, riram de histórias antigas, relembraram sem rancor, apenas com aceitação do que foi e gratidão pelo que se tornou ao final.
Rodrigo levantou a taça de suco porque Isabela estava grávida de novo. Dessa vez, menina, e disse: quero fazer um brinde à família, não aquela perfeita dos comerciais, mas a real, a que erra, machuca, mas também pede desculpas, perdoa e recomeça. A nós, todos nós, e ao amor que nos trouxe de volta uns aos outros, todos brindaram, até Henrique com seu copinho de suco. E naquele momento, cercado pelas pessoas que amava, algumas que o machucaram mas mudaram, outras que sempre estiveram ao lado, Rodrigo finalmente entendeu o que o tio quis dizer na carta. Honrar o nome Tavares não era sobre dinheiro. Era sobre integridade, sobre levantar depois da queda, sobre transformar dor em propósito, sobre perdoar sem esquecer, mas também sem aprisionar o outro no erro. Era sobre construir pontes, onde antes havia muros, sobre plantar jardins onde antes havia destroços, sobre amar não apesar das imperfeições, mas através delas, porque amor real não é aquele dos contos de fadas, é aquele que sobrevive aos furacões, e ainda assim escolhe ficar, escolhe reconstruir, escolhe acreditar que amanhã pode ser melhor que ontem. E quando Rodrigo deitou naquela noite ao lado de Isabela, as mãos entrelaçadas sobre a barriga, onde crescia a filha que seria chamada Helena, ele fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu por ter sido traído, porque a traição o libertou. Agradeceu por ter sofrido, porque a dor o moldou. Agradeceu por ter perdido tudo, porque no vazio encontrou a si mesmo. E, principalmente, agradeceu por ter encontrado Isabela, a mulher que o viu quando era invisível, que o amou quando era pobre, que ficou quando todos questionavam. Ela era a prova viva de que amor verdadeiro não se impressiona com conta bancária, se impressiona com alma, com essência, com verdade. E enquanto dormia, sonhou com o futuro, com Henrique e Helena crescendo fortes e bondosos, com a escola se expandindo e tocando mais vidas, com Patrícia finalmente em paz consigo mesma, com Dona Célia envelhecendo rodeada de netos, com Isabela realizando cada sonho que sempre teve, mas nunca ousou pedir. E naquele sonho, no finalzinho antes de acordar, viu o tio Henrique, nunca o conhecera, mas reconheceu. O velho sorria, acenava e sussurrava: obrigado por honrar nosso nome. Obrigado por provar que Tavares não desiste, não se vende, não se perde. Você fez bonito, sobrinho, fez muito bonito. Rodrigo acordou com lágrimas nos olhos. O quarto ainda escuro, Isabela dormia ao lado, respirando suave. Ele tocou o rosto dela com delicadeza. Sussurrou: eu te amo. Ela murmurou, dormindo: eu também. E ele soube. Soube com todas as fibras do ser que tinha encontrado o lugar dele no mundo. Não era em mansões, não era em hotéis de luxo, não era em festas da alta sociedade. Era ali, naquela cama, ao lado daquela mulher, construindo uma família imperfeita, mas real, um legado que não se mede em dinheiro, mas em vidas tocadas, em pontes construídas, em corações curados. E isso era mais valioso que qualquer herança, porque herança financeira acaba, mas herança de caráter atravessa gerações. E Rodrigo Henrique Tavares, o menino pobre de Guarulhos que virou milionário, mas nunca perdeu a essência, estava escrevendo uma história que seus bisnetos contariam com orgulho, não pela riqueza, mas pela humanidade, pela capacidade de transformar cinzas em fogo, traição em recomeço, dor em propósito. E foi exatamente isso que fez, não sozinho, mas ao lado de quem realmente importava. E quando o sol nasceu naquela manhã, tingindo o céu de dourado e laranja, iluminando a cidade que testemunhou sua queda e sua ascensão, Rodrigo se levantou, foi até a janela, olhou para São Paulo lá embaixo e sorriu, porque sabia que a vida tinha lhe dado a maior lição, que você pode perder tudo e ainda assim ter tudo, desde que tenha amor, propósito e a coragem de recomeçar quantas vezes for necessário. E com esse pensamento gravado na alma, ele voltou para a cama, abraçou Isabela, sentiu o chute da filha na barriga dela, ouviu Henrique chamando o papai do quarto ao lado e entendeu que aquele momento simples e perfeito, era o verdadeiro significado de riqueza. E nada, absolutamente nada, poderia tirar isso dele, porque foi conquistado não com dinheiro, mas com coração. E o que se conquista com o coração permanece para sempre. Fim da história. E então, o que você achou da história de Rodrigo e Isabela? Essa jornada de dor, transformação e redenção? Se essa história tocou seu coração,
Se você acredita que o amor verdadeiro vence todas as traições, todas as humilhações, todas as tempestades, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal Histórias Comoventes para não perder nenhuma narrativa emocionante como esta. E nos comentários me conta: você perdoaria uma traição como Rodrigo perdoou Patrícia? Você daria uma segunda chance para a família como Isabela deu? Ou você acredita que algumas pontes não podem ser reconstruídas? Sua opinião importa muito para nós, porque cada história que contamos aqui não é apenas entretenimento, é um espelho da vida real, das escolhas que fazemos, das consequências que enfrentamos e dos recomeços que sempre são possíveis quando há coragem e amor verdadeiro. Então não esqueça, like, inscrição, comentário e compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que não importa quão fundo você caia, sempre é possível se levantar, se reconstruir e ser feliz de novo. Porque no final, como Rodrigo provou, a maior vingança não é destruir quem te machucou, mas construir uma vida tão bonita que eles sintam falta de ter feito parte dela. Um forte abraço e até a próxima história emocionante aqui no canal.